Amado e bondoso Pai, dá que possamos cair no teu abraço, como assim ouvimos na canção, e ter a partir de ti a luz da tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, na graça e na certeza de que somos amparados por ti e encaminhados por teu ensino. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, amados irmãos em Cristo nosso Senhor, a carta que nós ouvimos na leitura de Romanos, Paulo faz um apelo aos cristãos de Roma. Ele escreve para um contexto social de muita liberalidade. Roma estava mergulhada na indolência, no prazer a qualquer custo, com suas orgias e cultos a muitas divindades. Dentro da comunidade cristã romana, se misturavam judeus convertidos e gentílicos, dando à igreja uma maravilhosa característica. Apesar de, na época, ser uma comunidade de destaque, o fato de Paulo apelar aos cristãos em Roma por uma nova consciência de vida evidencia que o evangelho tinha muito por fazer naquela comunidade. Paulo possivelmente não conhecia pessoalmente a comunidade de Roma, conquanto ele denota preocupação diante da rivalidade entre judeus e gentios em torno da questão da validade ou não da lei judaica para aqueles cristãos. As misericórdias de Deus formam a base sobre a qual Paulo assenta o seu ensino. Ele não fala sobre si, mas testemunha o que Deus fez com ele a partir da sua conversão a Cristo. Paulo quer ser voz da voz que fala através dele. Ele roga para que os cristãos de Roma apresentem seus corpos por sacrifício vivo a Deus e não se conformem com aquele século. Paulo expressa que há um grande desafio da igreja dentro de um ambiente tão volátil como era Roma. E não se conformar com o mundo da sua época significa que os cristãos deviam evitar em adotar o mesmo estilo de vida romana. E eles não podiam entrar numa espécie de forma, aceitando como normal seguir modelos reprováveis de vida, mesmo que isso implicasse na exclusão dos cristãos daquela sociedade. Paulo advoga que o cristão precisa resistir a estas formas sociais, tomando Cristo como o único modelo de vida a ser seguido. A verdade é que ainda adotamos estilos de vida que se impõem para nós como formas sociais. Ainda perduram características sociais entre nós que exaltam mais a idolatria da aparência e os seus deleites humanos do que a pessoa de Cristo. Por isso, Paulo fala de transformação, de renovação da mente. O paradoxo é que o lema da modernidade também se pauta no slogan renovação. A grande diferença entre Paulo e a modernidade de hoje é o tipo de renovação que se fala. Enquanto Paulo aponta para a renovação, transformação e inconformismo como caminhar pelo pensamento de Cristo, valorizar e ter as mesmas prioridades que o nosso Senhor, para que sejamos assim, protegidos pela palavra da Boa Nova e galguemos o crescimento espiritual. Atualmente, a palavra renovação para o ser humano é disfarçar-se
em boas impressões, é aparentar que é detentor de ideias de ponta, de grandes novidades para o mercado, fazendo um up naquela velha rotina tecnológica. Em pequena escala, a renovação para alguns é fazer mudança no guarda-roupas da vida, é adquirir marcas e novidades para mudar o seu visual. Muitos hão de concordar que estas renovações podem até melhorar a nossa estética, dar ares novos e fôlego dentro da nossa monotonia, mas não passam de produtos estéreis que se tornam obsoletos num piscar de olhos. Apesar de sermos grandes parceiros desses ideais de renovações, o que Paulo, de fato, nos condena no texto, temos velhos hábitos e comportamentos que dificilmente embarcam nesse ideal de renovação. O ser humano gosta de renovações e de novidades externas, mas evita renovar o seu eu e se tornar a grande novidade para Deus. É aqui que cabe o ensino de Paulo. O apóstolo não visa exultar a estética e o seu desejo insaciável pelo novo. Paulo nos convoca a que não aceitemos um conhecimento superficial sobre Deus, que não deixemos as nossas escolhas se pautarem a partir das ofertas do mundo. Não vos conformeis com este século. É a palavra de Paulo. O inconformismo é uma das bases da fé do cristão. Mas precisamos ter cuidado com o que nós entendemos como inconformismo. O reino de Deus não está aqui para coibir as pessoas de irem ao cinema ou dançar, por exemplo, achando essas coisas como mundanas. Quando testamos a nossa espiritualidade se opondo a estas coisas tão triviais e definimos a nossa piedade exclusivamente nesses aspectos exteriores, imitamos os fariseus e nos tornamos culpados em substituir o reino de Deus por uma moralidade vazia. Isso é graça barata, diria Bonhoeffer. Não vos conformeis é incomodar-se quando Deus é usado para fins espúrios. É profetizar quando muitas decisões pisoteiam a justiça e o direito de vida em abundância. Há cristão que se planeja tanto no mundo, que vive mais dos dogmas e hábitos religiosos do que do reino de Deus e do anúncio da vida digna. Enquanto em algumas igrejas excedem o culto das emoções com gritos, aplausos, danças, técnicas periclitantes para afugentar maldições, muitas e muitas proibições, vemos saindo delas pessoas alegres e exaustas, mas sem nenhum conteúdo da palavra do Evangelho. O que elas aprenderam? A palavra teve oportunidade de edificá-las? E a maioria dessas pessoas acham que os cultos litúrgicos, que prezam pela boa organização, pelo estudo e pregação exaustivo da palavra, acham que esses cultos são enfadonhos, cansativos e pouco atrativos. Amada comunidade, Paulo nos ensina que não podemos ser cristãos simplórios ou um cristão mínimo. Spurgeon comenta que o cristão mínimo é aquele que sempre vai ao culto quando não há empecilhos. Ele escuta com respeito a palavra de Deus, participa da oração e do louvor, buscando aplicar aquelas verdades algumas vezes para si mesmo, mas com muita frequência para os outros. O cristão simples é amigo das boas obras e do bem, mas não está em seu hábito poder praticá-los com certa frequência. Todas essas atitudes não identificam o cristão verdadeiro. Difícil na vida santa é controlar
o poder da língua, o agir com integridade, é deixar nascer em nós os frutos do Espírito Santo. Entendamos, Paulo pede que ofereçamos o nosso corpo vivo em sacrifício agradável a Deus, que façamos um culto racional ao Criador. Com isso, é possível a nós, pecadores, como pode sermos agradáveis a Deus? Através da aceitação de Deus, através das misericórdias divinas, da sua compaixão, do seu ato de amor incondicional em insistir em salvar o pecador. Não há nenhuma glória pessoal nesse sacrifício que Paulo pede a nós, porque o verdadeiro sacrifício glorioso e santo já foi feito através de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito que foi entregue por todos nós. O sacrifício que Paulo nos pede é o sacrifício da entrega total e completa em adoração a Deus. É o sacrifício da nossa individualidade, da nossa própria vontade e determinação pessoal. Ofertar-se a si mesmo a Deus é colocar toda a nossa existência em Deus, para que Deus exista em nós. Quando Deus se torna o dono do nosso coração, Ele também se torna o dono do nosso corpo. A fé, assim, se torna corpo em nós e tudo em nós se move somente em serviço ao seu santo reino. Por isso, querida igreja, não podemos desejar o céu pelo menor esforço possível. Se todo o nosso falar e comportamento não tiver em Cristo como centro, tudo será inútil. O mundo só pode ser renovado por nós quando a palavra de Deus deixar de ser escrita morta dentro da nossa mente, da mente de tantas pessoas que ainda não foram transformadas para uma completa dependência de Deus. Pense nisto. Que a graça e o amor do nosso Senhor estejam com todos nós. Amém.